Boa tarde. Claro, a situação é extremamente grave e séria, mas nós vamos tentar contar essa história com um certo swing também. Vamos começar com o big picture da história. O que está acontecendo basicamente, e especialmente nos últimos meses, nessa confrontação histórica, na verdade, no século XXI, entre os Estados Unidos e a Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão. Eu vou te explicar em detalhes quem é o Estado Islâmico e por que eles atacaram a Rússia de Vladimir Putin. Você vai entender, de fato, quais são as intenções desse grupo terrorista que volta com força. Muitos achavam que o Estado Islâmico estava destruído. Pelo contrário, eles mostram força e totalmente revitalizados. Tá, Jean, de onde vem esse Estado Islâmico? Estado Islâmico nada mais é que uma cisão da Al-Qaeda dele, de Osama Bin Laden. Isso mesmo, aquele que coordenou o ataque às Torres Gêmeas. O Osama Bin Laden, pós-ataque, se torna o principal inimigo dos Estados Unidos da América. E no final do primeiro governo de Barack Obama, ele é encontrado numa mansão lá no Paquistão. É morto. A partir daí, a Al-Qaeda se encontra em frangalhos. Disputas pelo poder da organização ocorrem em todo o mundo, já que a Al-Qaeda era organizada em células. Então nós tínhamos a célula do Oriente Médio, a célula da Europa. Muitos dizem que existia uma célula até aqui no Brasil, lá na região de Foz do Iguaçu, mas isso nunca foi ratificado. E há brigas internas pelo poder. No norte do Iraque surge a Al-Qaeda do Iraque, com uma outra liderança. A Al-Qaeda tinha como objetivo destruir os Estados Unidos, que estava interferindo diretamente na política, na economia e principalmente na cultura do Oriente Médio. O foco é destruir os Estados Unidos, pronto, acabou. Essa é a linha de pensamento da Al-Qaeda. Tá, mas ali no norte do Iraque há uma disputa de poder, já que partes integrantes dessa Al-Qaeda do Iraque que tinha outro objetivo, que não era destruir os Estados Unidos, e sim fundar um califado. O que é um califado? É uma grande área governada por um califa, esse califa que já foi morto, Abu Bakr al-Baghdad, ele que foi nomeado por Allah e por Muhammad, ia guiar os muçulmanos numa cruzada sem fim para fundar esse grande país sobre a ordem da Sharia, que é a lei mais literal do Islã, aquela que você lê e fala, ah, é isso, e não há interpretação, é aquilo que está falando o Corão. É isso que ia ser criado tanto no Oriente Médio, quanto no norte da África, quanto em parte da África subsaariana. E todas as pessoas que vivem nesse território seria convertido para o Islã sunita ortodoxo wahhabita. O que é o wahhabismo? É o monoteísmo raiz. Só existe duas figuras importantes, pronto, acabou, Allah e Muhammad, ponto. Um ataque brutal, o mais letal em solo russo nas duas últimas décadas, trouxe de volta ao noticiário um nome bastante conhecido, o Estado Islâmico. Isso porque uma ramificação desse grupo extremista chamada ISIS-K reivindicou a autoria desse atentado contra uma casa de shows nos arredores de Moscou, que deixou mais de 130 mortos. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Esse ataque colocou na berlinda os poderosos serviços de inteligência e segurança da Rússia e volta a levantar a pergunta: qual é a ameaça global representada pelo Estado Islâmico? Começo recapitulando o ataque na Rússia de 22 de março. Homens armados invadiram a casa de espetáculos Crocus nos arredores de Moscou, que recebia um público de 6.000 pessoas para um show. Os homens invadiram o local, dispararam indiscriminadamente contra a multidão e incendiaram a casa. Among the dead,
3 children. The country is in mourning and in shock. Inside the venue this morning, a complex rescue operation was still underway. Such was the damage, they're having to cut through debris to try to gain access to the music hall itself, where it's feared that more bodies could be found. A Rússia não viu um ataque dessa magnitude desde 2004, quando rebeldes chechenos tomaram reféns em uma escola em Beslan e se enfrentaram com as tropas de segurança em uma ação que causou 330 mortes. 14 horas depois do início do ataque a Crocus, o FSB, Serviço de Segurança Russo, anunciou a prisão de 11 suspeitos, inclusive 4 que supostamente teriam confessado terem realizado o massacre. Os 4 cidadãos do Tajiquistão foram indiciados por terrorismo e levados a uma audiência judicial. Eles apresentavam sinais de tortura, o que levou a questionamentos quanto à veracidade das confissões. Eu já vou voltar a discutir como a Rússia está tratando o episódio, mas antes vamos ao Estado Islâmico. Esse grupo extremista, que já chegou a controlar uma parte significativa do Iraque e da Síria, anunciou no Telegram que é o responsável pelo ataque na Rússia, sem dar muitos detalhes. A ação foi atribuída a uma ramificação chamada ISIS-K, ou Estado Islâmico Khorasan, que usa o nome de um califado islâmico histórico que existiu na região do Afeganistão, Irã, Paquistão e Ásia Central. Esses países são a principal área de atuação do ISIS-K, hoje um dos subgrupos mais perigosos e ativos do Estado Islâmico. O ISIS-K é responsável, por exemplo, por um atentado à bomba que matou 170 afegãos e 13 americanos no aeroporto de Cabul em 2021. Naquele momento, centenas de pessoas tentavam escapar do Afeganistão depois de o Talibã retomar o poder no país. No ano seguinte, o subgrupo atacou a embaixada russa, também em Cabul, matando ao menos 6 pessoas. Desde então, o ISIS-K atacou civis indiscriminadamente pela região, em lugares como maternidade e pontos de ônibus. Um dos ataques mais recentes, em janeiro de 2024, foi contra um santuário em Kerman, no Irã, matando quase 100 pessoas. Junto com o que sobrou do Estado Islâmico, o ISIS-K defende a criação de um califado islâmico pan-nacional, regido por uma interpretação ultra-radical da Sharia, a lei islâmica. É a parte mais ortodoxa, mais conservadora, mais no extremo dentro do Islã. Só para você ter uma ideia, eles não aceitavam nem os xiitas. Os xiitas deveriam se converter ao sunismo. A idolatria, por exemplo, não poderia existir. Então, destruição de patrimônios históricos deveria ser feito. Esses eram os principais objetivos do Estado Islâmico. Tá, Jean, mas o Estado Islâmico foi criado de onde? Esse grupo que estava dentro da Al-Qaeda do Iraque, eles tinham esse pensamento que divergia do outro grupo. Então eles saíram da Al-Qaeda do Iraque e fundaram o Estado Islâmico. Tá, Jean, mas como eles se tornaram tão poderosos, né? A fim de dominar o norte do Iraque e grande parte da Síria. Simples, com a ajuda dos Estados Unidos. Isso mesmo, os Estados Unidos ajudam inicialmente o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico era uma cisão da Al-Qaeda, então eu vou armar o Estado Islâmico para ele derrotar a Al-Qaeda ali no Iraque. Tudo bem. Tudo bem, Estado Islâmico, tudo bem. O Estado Islâmico falou, bom, me dá armas. Sim, eles começam a ganhar espaço frente à Al-Qaeda e dominar o norte do Iraque. Norte do Iraque, ali perto de Mossul, por exemplo, você tem o quê? Petróleo e gás natural. Ah, petróleo e gás natural eu vendo no mercado paralelo, ganho dinheiro, compro mais armas, fico mais poderoso. Isso mesmo que aconteceu. E aí o Estado Islâmico fala, o nosso califado está próximo de dar certo, vamos invadir a Síria. A Síria estava um caos, a guerra da Síria, onde nós temos o regime de Bashar al-Assad contra os rebeldes, apoiados pelos Estados Unidos. Tá, mas Bashar al-Assad tem um amigo importante, Vladimir Putin, que envia armamento, aviões, por exemplo, para lutar contra os rebeldes. E quando o Estado Islâmico invade o território da Síria, gente, vamos atacar também o Estado Islâmico. Então, o grande erro do Estado Islâmico foi esse. Se ele tivesse ficado ali no norte do Iraque, possivelmente existia até hoje. Mas, porém, entretanto, foi mexer com a Rússia. Aí a Rússia começa a combater o Estado Islâmico na Síria
E aí os Estados Unidos falam, olha, esse Estado Islâmico aí tá muito poderoso, né? Ele começa, gente, é tão absurdo, ele começa a sequestrar pessoas, dá uma olhada nas imagens, sequestrar pessoas importantes, jornalistas, e fazer filmagens cinematográficas mesmo, ateando fogo, jogando a pessoa em precipício, coisas bárbaras. Aí os Estados Unidos falam, tá complicado, vamos armar os curdos. Os curdos vivem nessa região do norte do Iraque, ali na Síria, um pouco no Irã e também na Turquia. E os curdos, junto com os yazidis, cristãos coptas, estavam sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, mortos pelo Estado Islâmico. Então os curdos recebem armas e começam a lutar também contra o Estado Islâmico. Aí, gente, tem a Rússia de um lado, tem os curdos sendo armados pelos Estados Unidos de outro, e aí o Estado Islâmico não consegue se manter no poder, e aí eles vão enfraquecendo, perdendo território, perdendo os poços de petróleo, e aí pequenos grupos começam a se espalhar, principalmente para a região do Cáucaso, e outros grupos também vão ali para regiões mais para o interior do Iraque, o interior da Síria, principalmente em áreas mais inóspitas, mais desérticas. O grupo tem divergências ideológicas com o Talibã e, por isso, atua como uma insurgência ao governo central afegão. Mas por que o grupo ataca a Rússia? Frank Gardner, jornalista especialista em segurança da BBC, explica que o ISIS-K, assim como o Estado Islâmico, considera a maior parte do mundo seu inimigo. Isso inclui Estados Unidos, Europa, Israel e comunidades judaicas, cristãos e até muçulmanos xiitas. Lembrando que o grupo é do ramo sunita do Islã e justifica seus ataques brutais a partir de uma interpretação extrema de textos islâmicos. E no topo dessa lista de inimigos está a Rússia, principalmente por causa dos conflitos na Chechênia nos anos 1990 e 2000, quando as tropas russas devastaram a capital Grozny. A Chechênia é uma república autônoma russa que abriga um movimento separatista e também grupos jihadistas islâmicos, incluindo alguns alinhados ao Estado Islâmico. Além disso, a Rússia participou da Guerra Civil da Síria, ajudando seu aliado, o presidente Bashar al-Assad, a enfrentar não só uma coalizão estrangeira, mas também militantes da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. E voltando ao Afeganistão, o ISIS-K carrega não só ressentimento pela brutal ocupação soviética do território afegão entre 1979 e 89, como também enxerga Moscou como um aliado do regime do Talibã. E por fim, existe a possibilidade de o ISIS-K ter atacado a Rússia nesse momento para aproveitar uma brecha, o fato de Moscou estar direcionando seus esforços na guerra contra a Ucrânia. And that's really where the Kremlin's attention has been. So I think there is a legitimate question to be asked as to whether Russia took its eye off the ball here with this. Esse questionamento foi reforçado quando veio à tona a informação de que os Estados Unidos haviam avisado a Rússia sobre um possível ataque extremista no país. A embaixada americana em Moscou emitiu um alerta a seus cidadãos na cidade em 7 de março, dizendo, entre aspas, extremistas têm planos iminentes de atacar grandes multidões em Moscou. Embora o momento do ataque não tenha coincidido com o comunicado americano, os demais detalhes batem. E apesar de Rússia e Estados Unidos não serem aliados, existem canais diplomáticos pelos quais informações de inteligência são compartilhadas, especialmente quando se trata de possíveis ataques contra civis. E uma confrontação da OTAN inteira e da União Europeia também contra a Rússia é que agora está claro, inclusive para quem pressupõe-se tenha um cérebro com um QI acima de 50, dos dois lados do Atlântico, de que a humilhação cósmica da OTAN inteira está se desenrolando justamente no solo negro riquíssimo de Novorossiya, onde eu estava há praticamente um pouco mais de uma semana. Eu acompanhei as eleições em Donbass, como vocês sabem. Ou seja, qual é a reação primordial de um sistema que basicamente predomina em cima de uma desigualdade social, econômica gigantesca sobre a maioria absoluta do planeta, quando ele se vê frente a frente a uma humilhação cósmica de frente a esse todo planeta? Eles partem para a selvageria absoluta. E o que aconteceu aqui, o atentado terrorista em Crocus, do Crocus City Hall, é uma manifestação dessa selvageria, onde, evidentemente, quem está por trás usa
intermediários que usam por si mesmos também intermediários, mas o objetivo é um terrorismo sem nenhuma explicação, nenhum sentido, pura selvageria, digamos um terror automático, que foi exatamente o que aconteceu aqui. E era o que todos nós, infelizmente, prevíamos que poderia acontecer. Que o terror iria chegar a Moscou e de uma maneira ainda muito mais radical do que chegou em ocasiões passadas nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 anos, desculpe. A selvageria, claro, continua se manifestando no grande genocídio do jovem século XXI, para lembrar o Eric Hobsbawm, em Gaza, mesmo com uma resolução das Nações Unidas, finalmente, por abstenção dos americanos, de que deve haver um cessar-fogo, pelo menos durante o Ramadã, e que não está sendo respeitada pelos psicopatas genocidas, continua. Então, essa selvageria do Ocidente como um todo, expressa especialmente nessas 2 guerras, no Donbass e em Gaza, um substrato desse terror, digamos, foi o terror localizado que aconteceu aqui. A gente pode ter uma análise gigantesca de como isso foi organizado, inclusive porque a investigação do FSB tem sido realmente impecável. Bom, para começar, em menos de 24 horas, não só eles mais ou menos mataram praticamente toda a charada, faltam uns pontos de contato da galáxia terrorista, etc., que precisam ser encaixados, mas eles aprenderam os 4 perpetradores principais vivos, que é algo que os americanos nunca conseguem fazer, ou não querem, ou não conseguem, ou são incapazes de fazer em situações remotamente semelhantes. Estados Unidos é atirar para matar, e depois você faz as perguntas. Ninguém pode fazer perguntas a cadáver. A organização da operação de busca dos responsáveis pelo FSB e outras agências, com colaboração do Akhmat, dos chechenos também. Os chechenos estavam na linha de frente quando o carro foi interceptado e os caras fugiram para a floresta. Os chechenos estavam na linha de frente. E vários dos chechenos é que aprenderam, pelo menos 2 dos perpetradores. E essa conexão Tajik, que é extremamente complexa. Na terça-feira de manhã teve uma reunião super importante do Conselho de Segurança Nacional. O secretário do Conselho, Nikolai Patrushev, Yoda, sabe tudo. Na saída foi muito interessante, porque houve uma pergunta, a gente só escuta o áudio de fundo, direta, excelente, direto ao ponto. Foi o ISIS ou Ucrânia, em russo? ISIS, Exército Islâmico, evidentemente. E o Patrushev, sem parar, ele estava andando na frente da câmera em paralelo, ele olha rapidamente para quem fez a pergunta, esboça um pequeno sorriso e responde Ucraína, em russo, Ucrânia. Todo mundo sabia, todo mundo que acompanha geopolítica, relações internacionais, a política russa, política americana, OTAN contra a Rússia, etc. Logo de cara, era mais do que óbvio que isso tinha sido uma operação de terrorismo, basicamente, ou do GRU, do GUR, desculpe, que é a inteligência militar ucraniana, ou do SBU, que é a agência de segurança principal. Nesse caso, há vários indícios que ligam os americanos, não só a CIA e o Pentágono, mas o Departamento de Estado também, diretamente ao diretor do GUR, Budanov. Isso é super importante, que desde que essa ligação direta fica estabelecida, as ligações posteriores com a galáxia, digamos, entre aspas, islamista, ficam muito mais fáceis de ser destrinchadas, porque existe um background enorme de história dos serviços de inteligência ucranianos envolvidos com islamistas radicais e jihadistas. Basicamente, desde a queda da União Soviética e o início da nova Ucrânia depois de 1991, o sistema de inteligência ucraniano cultiva
extremistas radicais. Isso aconteceu, por exemplo, já nos anos 90, durante a Primeira Guerra da Chechênia e a Segunda Guerra da Chechênia também. E continuou e explodiu de vez depois do Maidan em 2014, há 10 anos, porque aí eles começaram a cultivar todas as derivações de Al-Qaeda, depois Estado Islâmico e, finalmente, esse Frankenstein de espelhos que chama-se ISIS-K, ou seja, o ISIS-Khorasan, o Exército Islâmico no Khorasan. Khorasan é uma região, historicamente, que vai desde o nordeste do antigo Império Persa, passando pelo Turcomenistão, parte da Ásia Central, no Tajiquistão, e pelo norte do Afeganistão. Essa área toda, desde o Império Persa, é conhecida como Khorasan. E depois, com a chegada do Islã, também. Historicamente, você fala em Khorasan para um iraniano do nordeste do Irã, para um turcmeno próximo do Mar Cáspio, para um afegão no norte, digamos, de Mazar-e-Sharif, por exemplo. Para ele é mais do que normal, é evidente, é óbvio. Então, essa denominação ISIS-K se aplica a, digamos, a vertente do Estado Islâmico que derivou, vocês olhando no mapa, desde o Iraque e a Síria, à direita até a Ásia Central e a intersecção do centro da Ásia com o sul da Ásia, que é o Afeganistão, justamente. É muito difícil resumir o papel do ISIS-K sem um background. Eu precisaria de horas para explicar para vocês o background, porque a complicação é como esses nós dessa galáxia islâmica se articulam. A explicação mais simples é de que depois da Al-Qaeda em Iraque, começou a desabar. A Al-Qaeda em Iraque foi inventada, muitos de vocês devem saber. A Al-Qaeda em Iraque foi inventada, basicamente, pelos americanos, assim que eles fazem, inclusive, 21 anos. Super importante. O bombardeio e a invasão ilegal e a destruição do Iraque depois do Choque-nó em março de 2003. Eles inventaram esse primeiro Frankenstein chamado Al-Qaeda em Iraque num campo, uma mistura de campo de concentração, campo de detenção, chamado Camp Bucca, na fronteira do Iraque com o Kuwait, onde estavam, nesse mesmo campo, ex-combatentes do Saddam, mas inclusive de médio a alto nível, tinha muitos coronéis, capitães, generais de brigada, etc. E muitos islamistas incipientes ou salaf jihadistas não muito convictos, mas alguns já com algum background. E que faziam parte da Al-Qaeda tradicional. A Al-Qaeda clássica, digamos, é a Al-Qaeda Afeganistão-Paquistão, que chegou à proeminência absoluta com o 11 de setembro, essa também é uma longa história, e que é a derivação do exército árabe gigantesco que combateu durante a Jihad no Afeganistão nos anos 80. Tudo isso que eu estou contando para vocês era a minha área de trabalho no fim dos anos 90, começo nos anos 2000 e depois do 11 de setembro, onde eu vivia praticamente a maior parte do tempo entre Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, o Golfo Pérsico, e uma das minhas vertentes de trabalho principais era justamente seguir essas desmultiplicações da Al-Qaeda e o que estava acontecendo no Iraque, muito antes da guerra na Síria. A guerra na Síria começou muito anos depois, especialmente no Iraque, e o que continuava acontecendo no Afeganistão, que eu segui antes, durante e depois do 11 de setembro. Bom, isso para dar um mini background para vocês. Quando a Al-Qaeda em Iraque começou a desabar, precisava um outro mecanismo. Os americanos inventaram o Estado Islâmico, que no começo se chamava não ISIS.
ISIS é o acrônimo em inglês para Estado Islâmico do Iraque al-Sham. Se chamava ISIL, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Quando Obama falava de ISIS no começo, Obama falava em ISIL. E todo mundo no ramo de inteligência, claro, independente, não obviamente pago pelo Deep State americano. E isso entra analistas internacionais de várias latitudes, sabem que essa foi uma invenção basicamente dos americanos para fundamentalmente combater Assad na Síria. E isso explica também aquela famosa cavalgada no deserto daqueles 500 Toyotas com guerreiros do exército islâmico, Toyotas novinhos, por sinal, que atravessaram o deserto da Síria para o Iraque e chegaram a Mossul e tomaram Mossul. Durante toda essa época, esse foi o apogeu do ISIS, do exército islâmico. Aqueles famosos vídeos com produções muito bem cuidadas, que era justamente para aterrorizar o público ocidental, vários atentados de falsa bandeira, justamente uma produção hollywoodiana e com detalhes muito importantes. ISIS, Exército Islâmico, nunca atacou Israel. O Exército Islâmico atacava a Síria, procurava alvos no Irã e no Afeganistão atacava praticamente tudo pela frente e, inclusive, atacava os talibãs. E isso é algo que nunca ficou bem explicado no Ocidente, que havia um choque frontal entre o Exército Islâmico e os talibãs. Os talibãs, antes deles chegarem ao poder, eles estavam enfrentando o Exército Islâmico e depois continuaram enfrentando o Exército Islâmico, mesmo quando eles tomaram o poder de agosto para setembro de 2021. Então, o que aconteceu na sequência? Precisava ter um projeto suplementar ao ISIS, Exército Islâmico, que estava em decadência, acuado, sem mais possibilidades de recrutar guerreiros em massa, especialmente via internet, via, como é que chama, pastores, salafis jihadistas ou salafistas conservadores tradicionais que leem o Corão literalmente, ou seja, o que a gente chama de islamistas radicais, ou de salafistas, ou jihadistas, que são os que pregam guerra mesmo, jihad, guerra total contra os infiéis como um todo. E foi aí que em 2021, depois justamente que houve a retirada humilhante dos americanos e da OTAN do Afeganistão e os talibãs chegaram ao poder, não havia mais sentido você ficar usando transplantes jihadistas da Síria, do Exército Islâmico na Síria, ou alguns dos que sobraram no Iraque, que eram transportados pelos americanos no que a gente chama de black helicopters, helicópteros negros, ou seja, helicópteros para operações negras, underground, especiais, undercover, fechadas a tudo, que transportavam esses caras do teatro de operações que nessa época já tinha migrado para a região de Idlib, no noroeste da Síria, para o Afeganistão para combater os talibãs e para provocar, digamos, cisão e dividir para reinar no centro da Ásia. Foi quando surgiu o projeto ISIS-K, o Exército Islâmico K, que foi justamente... e aí é impressionante porque é um misto de estupidez absoluta, no qual eles são excelentes, e tratar todo mundo de idiota, que é também a mentalidade desses operativos de inteligência americanos, e principalmente eles acharem que ninguém ia perceber a conexão absurda e que todo mundo ia cair como um patinho na história. O que aconteceu? 1 hora depois do atentado em Crocus City Hall, já tinha o plano de
de relações públicas e mediático do Ocidente coletivo inteiro já estava pronto e eles soltaram matando. Ah! Imagina, foi o ISIS-K. Ninguém falou de Ucrânia, ou seja, desde o começo você tinha que eliminar completamente a pista ucraniana. Então todo mundo, como um todo, desde a Casa Branca, Pentágono, CIA, Washington Post, todo mundo, CNN nem se fala, e todos os vassalos chihuahuas da Europa repetindo a mesma história. Foi o ISIS-K. Bom, aí tem uma série de problemas gigantescos. Primeiro, todo mundo que está no ramo de inteligência sabe que o ISIS-K é um projeto americano. A ISIS-K não existe. A ISIS-K é o que a gente chama de empty shell, é uma concha vazia, é um espectro, é um jogo de espelhos. E é basicamente uma composição, um composite virtual de espelhos, justamente, onde você pega jihadis de diversos grupúsculos que geralmente vivem brigando entre eles, e você dá um nome para essa galáxia, no caso ISIS-K, e aí eles são o novo espantalho do terror que se aplica a qualquer situação onde você precisa de um culpado imediato. E o atentado no Crocus City Hall, perfeito para esse tipo de cenário. Especialmente porque eles tinham o objetivo número 1 era eliminar a Ucrânia e os serviços de inteligência ucranianos como culpados desde o começo. Bom, quando a gente começa aí, claro, evidentemente, todo analista independente que se preza começou a juntar 2 mais 2. E aí, claro, você fica vendo o que aconteceu com os chamados líderes do ISIS-K. Você refaz o percurso e vê que um dos líderes era justamente um braço direito do principal homem da CIA no governo afegão antes da queda, que depois foi derrubado pelos talibãs. Você vê que ele tinha trabalhado com um dos líderes da guerra do norte do Iraque, Dostum Uzbek, que era um cara super ligado à CIA. Você vê que o personagem principal da história não é nem esse um dos líderes do ISIS-K, é um outro que faz a ligação entre os jihadistas chechênios que estão em Idlib, no noroeste da Síria, e os serviços de inteligência ucranianos. Ou seja, o negócio começa a ficar muito mais complicado e sofisticado. Mas aí você tem que destrinchar essas conexões para ver quem são os personagens principais dessa galáxia ISIS-K, como esses jihadis se... como é que chama? Porque o jihadismo nessa área toda, desde o oeste da Ásia até o centro da Ásia e até, a gente pode dizer, até partes do Xinjiang, do extremo oeste da China, é um negócio absolutamente alucinante, porque entre grupúsculos e subgrupúsculos, etc., deve ter 150, 200 associações, se não mais. E é impossível, evidentemente, para você saber exatamente quem está lutando contra quem, onde, quem está passando arma de um para o outro, quem está sendo instrumentalizado para fazer tal, quem está sendo instrumentalizado mais tarde, quem está em contato com que agência de inteligência, se os caras estão sendo manipulados pelos catares, pelos sauditas, pelos turcos, etc. É uma loucura absoluta. Mas vários de nós, montando justamente o quebra-cabeça, nós fizemos a ligação entre esse sobrevivente líder do ISIS-K com os ucranianos, e principalmente esse checheno, Shishani, que é o nome de guerra dele, embora ele seja um checheno que nasceu perto de Grozny, que é a ligação entre uma parte dessa galáxia jihadista de Idlib, que depois migrou para a Ásia Central, e alguns deles migraram, adivinha para onde, inclusive o próprio Shishani, para a Ucrânia. Shishani foi fotografado algumas semanas atrás com os caras que estavam armando ataques contra Belgorod
na Rússia. Fotos dele. E essas fotos são facílimas de achar em diversos canais no Telegram militares. Ou seja, é a ligação jihadistas em Idlib, na Síria, chechenos anti-Kadyrov, porque Kadyrov é um patriota e apoia Putin, esses caras são todos anti-Rússia, anti-Putin, anti-Assad, anti-Irã, etc. E os russos, os serviços de inteligência, especialmente desde o SBU, que é, digamos, o serviço de segurança, até o principal, que é o GUR, cujo líder é Budanov. E aí eu fiz todo esse... eu dei toda essa volta, essa circunnavegação para vocês, para chegar justamente de volta a Budanov, que é o chefe do GUR, inteligência militar ucraniana, porque o próprio Budanov, numa entrevista à ABC News americana em janeiro, ele fala explicitamente o que aconteceu no Crocus no último fim de semana. Nós vamos fazer ataques cada vez mais profundos dentro da Rússia. E o que ele estava falando, Budanov, quando ele falou isso? Ele estava repetindo o que os americanos já estavam falando há meses desde dezembro, especialmente dezembro e janeiro. E aí a gente tem duas datas fundamentais. Em dezembro, o ex-comandante do CENTCOM americano, o General Mark Milley, que tinha se aposentado em setembro, ou seja, 3 meses depois que ele se aposentou, ele, claro, se achava no direito de falar o que ele quiser sem consequências. Afinal, ele não tem mais uma posição explícita dentro do quadro do Deep State. Ele deu entrevista para o Washington Post em dezembro dizendo o fundamental é que nenhum russo pode dormir em paz sem achar que ele não vai ter o pescoço cortado durante o sono na hora que ele acordar. Ele falou isso em dezembro. Em janeiro, 31 de janeiro, Kiev. Adivinha quem chega em Kiev para conversar especialmente com quem? Budanov. Victoria Nuland. Victoria Nuland vai para Kiev porque ela já estava armando e diretamente com Budanov esses ataques evocados pelo Milley 3 meses antes, que a Nuland, né, foi uma das coletivas de imprensa mais dementes que eu já vi nos meus 40 anos de correspondente estrangeiro. Numa praça deserta à noite, no meio de Kiev, sem ninguém. Tinha uns 3 ou 4 repórteres ouvindo e filmando. Tinha um mini pódiozinho no meio do asfalto com uns caras de segurança em volta. E a Victoria Nuland fala que haverá surpresas bastante desagradáveis para o senhor Putin daqui para frente. Tudo isso está gravado, está na internet, todo mundo tem acesso, é domínio público, não é material de inteligência secreto. 2 semanas depois ela vai a um think tank, que é um notório think tank neocon, anti-Rússia extremo, e fala exatamente a mesma coisa, prometendo as tais respostas. Aí entra um interregno complicadíssimo, porque basicamente o sinal já tinha sido dado por Nuland, pessoalmente, a Budanov. Olha, vai lá e ataca dentro da Rússia do jeito que você quiser. O problema é que existe, no Deep State americano, é uma guerra de facções. Se a gente estava conversando, a guerra entre os jihadistas é um negócio alucinante, o microcosmo dentro do Deep State é a guerra dentro do Deep State entre as diferentes facções do Deep State. Dentro da CIA, dentro do Pentágono, dentro do complexo industrial militar como um todo, e mesmo dentro do Conselho de Segurança Nacional americano, etc. Bom, e os caras perceberam, 2 ou 3, isso nem os nossos insiders americanos sabem quem foi e como, mas que houve um alerta, porque perceberam, seja quem for que percebeu, que se isso acontecesse, evidentemente os russos iam fazer a ligação direta com Victoria Nuland.
E essa é a explicação principal para o fato de Vitória Nuland ter sido fundamentalmente demitida em março. E foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro? Março. Bom. Anyway, foi exatamente isso que aconteceu, porque seria muito fácil remontar todo o fio até Nuland e os americanos trabalham, tudo que eles fazem, especialmente a CIA, tudo que eles fazem se baseia no princípio de negação plausível. Se não tem negação plausível, eles não entram em nenhuma operação. Eles só fazem uma operação negra, o que a gente chama de operação negra, operação undercover, se há todo um edifício de negação plausível. Com Nuland fora, eles devem ter achado, os organizadores veja bem, dentro do complexo industrial militar, e especialmente da CIA. Bom, agora a barra está limpa, não vai chegar até nós. Se chegar até os ucranianos, não tem problema, porque nós temos o nosso plano A, que é ISIS, desde o começo. E a operação, que não era, veja bem, não era originalmente Crocus City Hall. Isso é algo que a gente já pode dizer com praticamente certeza que o FSB já tem a certeza de que o alvo não era Crocus. O Crocus foi o segundo alvo, foi o alvo alternativo. O alvo era um concerto do Xamã, que é um cantor patriótico russo, jovem, extremamente popular na Rússia inteira, que deu um concerto monstro no Crocus 2 semanas antes desse último fim de semana. As embaixadas americana e inglesa, ao mesmo tempo, soltaram um comunicado um pouco antes justamente do concerto do Xamã, dizendo para os seus nativos, americanos e ingleses, não irem a nenhum concerto, nenhuma aglomeração em máxima pelas próximas 48 horas. Eles soltaram isso no dia 7 de março. O concerto do Xamã era no dia 9. Ou seja, veja bem, os 48 horas. Em cima. E depois os russos, a embaixada russa, inclusive, em Washington, os russos confirmaram que os americanos não deram nenhum detalhe específico sobre informações que eles tinham de um possível ataque terrorista em Moscou. Eles deram essa informação no comunicado só para detentores de passaporte americanos e ingleses. Isso daí já nem precisa fazer a matemática, né? Mais do que óbvio. Por que não acontece? Por que essa surpresa desagradável, entre aspas, definição de Vitória Nuland, não aconteceu no dia 9 de março? Porque tinha uma segurança brutal no concerto do Xamã. Então a operação foi adiada. Mas eles já tinham tudo, a planificação estava completa, os caras já tinham sido escolhidos, já tinham sido treinados, e isso a gente descobriu, o FSB, descobriu nos últimos dias, inclusive o fato de que eles passaram por 2 meses de treinamento em um campo de treinamento de jihadistas perto de Istambul, e aí entra a conexão turca, o que torna o negócio ainda mais complicado, porque isso significa que a inteligência turca tinha que saber que esses caras estavam sendo treinados nesse campo. E só depois os turcos passaram essa informação para os russos. Olha, sabe esses 4 caras que vocês apreenderam? Eles passaram 2 meses aqui e treinaram num campo, num lugar tal, não sei o que. Aí fizeram um raid, prenderam um monte de gente. Mas depois, eles poderiam ter avisado os russos antes. Não avisaram. Bom, aí entra o lado inteligência turca mancomunada com jihadistas, que é algo que a gente vê na Síria há anos, com diversas declinações. Então a operação foi adiada alguns dias e aconteceu finalmente no concerto do Picnic no Crocus City Hall, na sexta-feira 22. Bom, foi muito fácil desde o começo para o aparato russo de inteligência descobrir
os 4 principais perpetradores do ato lá dentro, com câmeras, imagens de tudo, imagem da placa do carro que eles fugiram, tudo, análise dos vídeos, etc., tudo que eles recuperaram no Crocus, etc., e em menos de 24 horas pegaram todos. E aí é que começa a história mais interessante, porque o que eles, eu diria, inclusive arranjos cosméticos de suas faces, o que eles falaram para o pessoal de interrogatório do FSB foi uma história que, obviamente, faltava vários pontos, que os pontos estão sendo conectados agora. De que eles foram recrutados online, de que tinha um pastor salafista que basicamente os estava preparando para uma operação, que a operação foi oferecida por um canal de Telegram, eles recuperaram as armas via um canal de Telegram, não encontraram ninguém, depois teve um intermediário que os ajudou a comprar um carro, tudo era explicado online, virtualmente, chat rooms, etc. Mas, evidentemente, o que o FSB não está revelando publicamente e que todos nós aqui sabemos para onde isso leva, é o que o presidente Putin, num dos seus pronunciamentos na segunda-feira, disse: bom, a gente sabe exatamente os perpetradores, foram pegos, etc. O que nos interessa é os mandantes. E, claro, evidentemente, o FSB agora já sabe quem são os mandantes. E não tem nada a ver com ISIS-K. Mas o painel inteiro já está montado e numa velocidade, eu diria, quase hipersônica, na verdade. Uma operação de falsa bandeira, ou seja, executada por terceiros em um país terceiro, usando cidadãos de um outro país, no caso tajiques, indoutrinados por elementos de uma galáxia jihadista, sob comando e sob supervisão justamente, com quase toda certeza, do poder hegemônico. Pode ser de facções do Deep State, pode ser de uma facção só, pode ser diversas facções juntas, pode ser usando justamente as suas subdivisões espalhadas pelos chihuahuas europeus, contra a Rússia, evidentemente, e um elemento extremamente perverso que é usar dissensão étnica e corte étnico. O fato de eles usarem tajiques para perpetrar um massacre de civis fundamentalmente russos na capital, Moscou, é de uma perversidade extrema, porque isso é fomentar ódio racial. Então, fomentar essa quebra, esse ódio étnico dentro da Rússia foi um dos objetivos do Crocus também, esse fato de utilizar tajiques. E isso é algo que, evidentemente, o Kremlin e a liderança russa como um todo, a liderança política, a Duma, etc. e tal, falam: não, isso é absolutamente inaceitável. Esse é um país multicultural, multiétnico, multipolar, onde diversas etnias vivem em paz há centenas de anos, e nós não vamos permitir que nós sejamos divididos dentro por um ator de fora. Bom, esse é mais ou menos um resumo, eu espero que compreensível para vocês todos, de um dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos, não só na Rússia, mas é um atentado que tem uma repercussão global, porque ele intervém no meio de uma escalada de guerra e de desespero do poder hegemônico, do império e dos seus vassalos da OTAN europeus, sabendo que não há luz no fim do túnel, que eles estão condenados a uma derrota estratégica completamente total, e que a derrota estratégica que eles queriam impingir à Rússia está sendo uma derrota estratégica que eles estão se impingindo a si próprios. Não há plano B e não há saída. Então, o que está acontecendo? Selvageria. Ou seja, voltando ao início da nossa conversa, fechando, Ouroboros, a cobra morde o rabo. A cobra morde o rabo no sentido de que quando o poder hegemônico vê
que está à beira de uma humilhação cósmica para todo o planeta, para a maioria global, e que isso vai ter repercussões gigantescas e imensuráveis pelo resto da década e pelo resto do milênio, você recorre a quê? Você recorre à selvageria. Você recorre a uma selvageria primal que a gente viu em ação nessa última sexta-feira, aqui em Moscou, praticamente na frente de todo mundo. Todo mundo que estava nos restaurantes na sexta-feira, os restaurantes pararam, estava todo mundo olhando no celular e vendo as imagens reais. Já tinha os primeiros vídeos, as primeiras câmeras do fogo consumindo o Crocus e a gente sabendo que muita gente tinha morrido num ataque terrorista clássico e não clássico, e que desde o começo todo mundo já tinha na cabeça de onde isso poderia ter vindo. E isso agora está sendo praticamente confirmado pelo olhar fugaz de Patrushev na Câmara, uma questão de meio segundo, e a palavra que vem da sua boca, que explica tudo, que diz tudo, que resume tudo e que vai jogar esse negócio para uma profundeza ainda maior. Ucrânia.